Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom estar contigo em mais uma classe da Escola Sabatina, mais uma lição fantástica do livro dos Salmos, que a gente vai curtir junto, vamos aprender juntos, né? E ela tem muita coisa para ensinar para cada um de nós. Deus tocou no coração desses homens, usou a experiência desses homens para que essa experiência, casada com a nossa, tornasse exemplo e também para nós, tornasse fonte de sabedoria e de aprendizado. É muito bom estar com você, certo? Olha, clica aí no joinha, certo? Dá o teu joinha ali para nós, compartilhe. Olha aí para o nosso númerozinho que vai aparecer, que o Kevin vai colocar aí para você, certo? Manda aí o seu abraço para nós, manda o seu viva, seu joinha. E diga para nós o que você está querendo mais da Escola Sabatina, o que você pode nos ajudar com a sua colaboração. Fique à vontade. Aqui a classe, ou seja, a sala é nossa. Fechado? Outra coisa, como é que foi a semana? Foi bem? Que bom, que bom. Mais ou menos? Melhor ainda, porque a gente aprende com tudo, né? E os erros de hoje a gente não comete amanhã. Isso é muito bom. E o livro de Salmos, a lição desse trimestre, vem falando sobre isso, da grandeza de um Deus, que em meio às dificuldades, os problemas, tem soluções maravilhosas para mim e para você. Tá? Então, compartilhe, avise os seus amigos, reparta com eles o que você aprende aqui conosco. E se tiver alguma coisinha aí que você quer, manda aí no zap, tá? Manda aí, pedido de oração, o que você quiser compartilhar com a gente. Fechado? E eu tenho hoje um privilégio, a nossa classe hoje está diferente aqui, certo? Eu quero apresentar para vocês duas pessoas especiais. Uma já está acostumada quase aqui, outra é novidade, tá? Vamos lá? Como é que você está, Nívia? Vou começar com você, tá, para o Joaquim relaxando, depois eu apresento quem são vocês. Como é que você está, meu bem? Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, pessoal de casa? Para mim sempre é uma delícia voltar para cá, estar com vocês. Estou bem, né? Graças a Deus estamos aí e vamos aí aprender, né? Conversar um pouquinho sobre Jesus hoje. Amém. E como é que está o maridão? Tudo bem? Continua gente boa? Continuo, mais ou menos. Tá. Mentira, Acerta ele. Faz que nem a Mike, dá um jeito nele. E você, meu amigo e grande irmão Joaquim, como é que você está? Graças a Deus, estamos bem, né? Eu quero aqui estender um abraço aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos ouvem nesta noite. E é um prazer estar aqui. Que bom, Joaquim. Juntos, estudarmos um pouco a palavra de Deus, aprendermos, nos aperfeiçoar mais na nossa vida espiritual. Para você que não sabe, o Joaquim é pai da Nívia, certo? E a lição dessa semana que nós vamos estudar aqui é uma lição que vai ser muito boa. Eu conheço o Joaquim já de longas datas, ele tem muita história. Então, foi para o Joaquim, eu quero que você conte as suas histórias aí, senão dou no celular fora, tá? Então, assim, olha, o Joaquim é um professor, né? Ele também assiste numa igreja aqui pertinho, no Urupês, é alguém que ajuda muito lá, né, Joaquim? Sim. E é um prazer muito grande ter você aqui. Prazer nosso. Tá certo? Faz tempo que eu estou querendo te trazer, mas sabe como é que é as correrias malucas da gente, né? É o corre-corre do dia, né? Mas, graças a Deus, você está com a gente, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu não sei se vocês querem mandar abraço para alguém. Eu quero mandar um abraço para minha esposa. A Lourdinha. A Lourdinha. É. Você dá esse abraço para mim, você apanha a hora que chega em casa, hein? É isso aí. Tá? E você, Eu também bebê? gostaria de mandar um abraço, né, para minha mãe e para os estudantes da Bíblia. Que você continue firme no seu propósito, porque, com certeza, ao estudar a Bíblia, você está fazendo a maior escolha e a melhor escolha da sua vida. Amém. Então, não desista. Por mais que tenha dificuldade, por mais que você, às vezes, algum assunto que você não está entendendo, não faça parte da sua realidade, acredite que você está no caminho certo. O apóstolo Pedro dizem que vai devagarinho, devagarinho, a luz vai clareando até se tornar um dia perfeito, né? Isso. A luz de Deus, a luz da sabedoria de Deus vai longe e você pode chegar longe com Deus e também com o estudo da lição e com o estudo da palavra de Deus. Agora nós estamos naquele momento especial onde nós vamos orar. E você sabe que enquanto nós estivermos orando, você vai estar orando aí também e vai estar junto conosco intercedendo por você, por nós e pelos nossos amigos que estão ou vão ver hoje ou amanhã, não importa, vão assistir a nossa classe. Você vai estar intercedendo por eles também. E hoje, de forma especial, a gente tem um prêmio muito bom para quem sempre nos visita, né? Que vai orar conosco. Então, Joaquim, você vai repartir hoje a oração, vai lembrar dos nossos amigos,
também. Pedir pelo Kevin, o nosso grande diretor de produção, é o nosso gênio aqui para que a imagem, o som, a decoração aqui chegue bem para você. Ok? Muito bem. Então vamos orar junto. Você também ora com a gente. Vamos lá. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, debaixo da sua proteção, do seu amor e da sua misericórdia. Amém. Perdoa, Deus, as nossas faltas, tudo aquilo que fizemos que não foi do seu agrado. Perfeito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Amém. Mais uma vez, temos o privilégio de poder estar aqui nesta noite, aqui podermos estudar a Tua Palavra. Eu quero pedir neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor conceda a cada um de nós aqui a direção do Seu Santo Espírito. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua Palavra. Amém. Venha estar com os nossos amigos que nos assistem também nesta noite. Que o Seu amor, a Sua misericórdia possa se estender também até eles. Amém. Que eles também possam entender e compreender a Tua Palavra. Esteja com todos aqueles que participam desse programa, nos bastidores, enfim. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Joaquim, você me falou uma vez que você, parece com seu pai ou sozinho, você já esteve em lugares distantes de casa, né? Já. Como é que é a experiência, Joaquim? E onde que foi assim? Era lugar pequenininho, era lugar grande? Como é que era? Você lembra? Você sabe que a cidade do interior de São Paulo, ela desenvolve muito rápido. Desenvolve. Então, a gente meu pai foi fazer um trabalho na cidade lá de Dracena, fica na Alta Paulista. Quando nós chegamos lá, foi em 65, final de 65. A cidade tinha 20 anos de idade. Jovenzinha. 20 anos de idade. Mas a cidade já tinha aproximadamente 60 mil habitantes. Ô, louco! Estava grande, hein? Grande. A cidade estava desenvolvendo muito. E nós fizemos um trabalho lá. Meu pai foi lá fazer um trabalho. Na época eu ainda era bem jovem, né? Tinha meus 13, 14 anos. E interessante que quando você chega lá, é tudo estranho, né? É tudo esquisito, não é? O jeito de falar, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas procedem, a maneira como as pessoas te abordam, né? Então, é um negócio assim... Foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu muita coisa, né? E por nós, por mim, pelos meus irmãos, a gente ficaria lá, porque a gente tinha se adaptado, a gente gostou. Mas meu pai não se adaptou muito bem, então a gente optou em voltar para casa. A gente voltou para casa. Que bom. Ô, Nive, você já fez alguma coisa assim? Já foi fora, estudar, trabalhar? Ou sempre foi varginhense? Não, sempre foi aqui, Jefferson. O máximo que a gente vai são nas capacitações, né? Que o colégio fornece e que a gente vai. Mas fora isso, aqui mesmo. Aqui. O Joaquim tocou num ponto muito interessante que se chama-se adaptação, né, Joaquim? Isso. A dificuldade que a gente tem quando vai para uma terra distante, quando a gente vai para uma cultura diferente da nossa, quando a gente tem alguma coisa que não é a coisa que a gente está acostumado, né? E o interessante é que a lição dessa semana fala um pouquinho sobre isso, né? Para você que está em casa, para você que está no escritório, aonde você está, e se tiver uma Bíblia perto, Salmo 137, verso 4, Salmo 137, verso 4, aqui tem um versinho muito interessante, certo? Diz assim: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? O grupo Atos, ele até fez uma música sobre esse tema, certo? Que é mais ou menos assim: o povo foi levado para a Babilônia, eles estavam em cativo. Como o povo de Israel, eles tinham uma boa herança musical, eles queriam escutar o povo cantar. Cantem para nós, cantem para nós. E eles falaram esse verso, né? Como eu vou cantar se eu não me adaptei à região daqui? Ou seja, a minha voz aqui vai ser uma voz de choro, porque eu estou longe de casa. Joaquim, como você também já fiquei muito longe de casa, e como às vezes essa experiência ela é muito doída e às vezes traumatizante, né? Mas graças a Deus que tem a casa para a gente voltar. Graças a Deus por isso, né? Como ter uma vida de fé em uma terra
estranha. O que vocês têm para me dizer com relação a isso? É fácil? É difícil? Quem pode nos ajudar, Nívia, para que eu mantenha a minha fé mesmo estando numa terra estranha? E como o pai disse, você falou, né? Tudo, eu já acho que eu já comentei sobre isso aqui também. Eu tenho muita dificuldade com o novo. Tem muita dificuldade em me adaptar. Me adapto, mas tem muita dificuldade. Então, eu acho, para mim, né, me adaptar longe de casa ou uma outra realidade seria mesmo pela misericórdia de Deus e pedir a direção e orientação de Deus, por eu ter essa dificuldade. Né? Então, eu tenho essa dificuldade, eu acho muito complicado. Você está fora da tua realidade. Por exemplo, vamos colocar, né, um outro país. É uma outra língua, é uma outra cultura, é um outro ensinamento, é um outro costume. Então, fácil não é. Então, você tem que ter fibra para continuar. E é difícil. Oh. Quer ver uma coisinha? Eu sei que você tem os seus 45 anos só, tá, Joaquim? Só isso. Só, Você né? acertou na mosca. Na mosca, né? A gente não vai contar os outros, né, que a gente esqueceu. Os outros você deixa. Deixa, né? Mas, Joaquim, vem cá. Nos últimos 5 anos para cá, a mudança cultural que a gente está vendo, no nosso meio mesmo, não estou falando de terra estranha agora, não. Parece que nós somos do outro planeta, não parece? Uhum. Eu trabalho com o pessoal lá na firma que eu trabalho. Por exemplo, eu faço montagem de móveis para eles, né? Então, e a gente conversa muito. Então, quando eles começam a conversar, eles começam a falar algumas coisas, e eu vou falar com eles, eles falam assim, eles me chamam de tio, né? Ah, tá, o tiozão. Ô, tio, o senhor não está meio por fora, não, tio? Os tempos são outros. Os tempos são outros. Aí eu coloco, não, eu sei que os tempos são outros, mas os princípios têm que permanecer. Mas que princípios? Aí a gente tem a oportunidade de falar com eles. Então, os tempos mudam de geração para geração, mas os princípios bons, os princípios divinos, ele não muda, ele permanece. Então, quando você diz que os princípios divinos permanecem, é sinal que Deus vem sempre ao nosso encontro, ao nosso socorro, né? Uhum. E olha só, Joaquim, no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 223, tem uma mensagem aqui muito legal. Quando dificuldades e provações nos assediam, devemos fugir para Deus e confiantemente esperar auxílio dele, que é poderoso para salvar e forte para livrar. Então, a lição dessa semana vai mostrar para a gente esse Deus maravilhoso. E é interessante que parece que às vezes esse Deus some, né? Uhum. A gente busca binóculo. Se procura e não acha. Não acha. Não ouve, não enxerga. E a lição de domingo já vem falando, né, os dias do mal, né? E eu achei interessante um dos versos que a lição pede para a gente ler, que é Salmo 79, 9, que diz assim: ajuda-nos, ó Deus da salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Ou seja, tanto a ajuda como o perdão. O salmista esperava no Senhor. Uhum. Quando eu vejo esse salmo, essa lição, Joaquim, mais ou menos, Nívia, do que se está se tratando aqui, nessa parte de domingo? O que tem ali a ver que o pessoal está desesperado desse jeito? Aqui estava colocado em jogo, né? Existe um conflito entre Deus e o mal, né? Pecado, a dificuldade. E o caráter de Cristo estava em jogo aqui. Então, a preocupação do salmista... Ah, não era com ele? Não, de jeito nenhum. Entendi errado, Joaquim. Você vê como é bom a gente ter professor bom aqui na classe. Viu como é bom ter professores bons aqui na classe? Vai lá, Nívia. A preocupação do salmista nesse momento aqui não era em vencer o Israel, né? O Israel ser vencedor, ou ele. A preocupação era o caráter de Deus. Porque o caráter de Jesus aqui estava em xeque. Né? Eles poderiam usar essa situação para blasfemar contra Cristo. Opa! Não é? Então, eu achei interessantíssimo. Né? Era aquela dificuldade que eles tinham ali. Né? Os pagãos não entendendo,
poderiam, então, agora ter a oportunidade, a brecha, né, o momento que eles queriam para blasfemar contra Cristo, para colocar o poder de Deus em xeque. E a preocupação do salmista era essa. Uma coisa interessante, né, Joaquim? O salmista aqui, então, mostra que a preocupação dele é com relação ao caráter de Deus em relação às outras pessoas. E hoje em dia a gente não tem esse cuidado tanto, né? Às vezes nós mesmos, com os nossos atos, com as nossas ações, blasfemamos a Deus, né, Joaquim? Você não, que você é um caboclo santo, mas eu tenho preocupação comigo. Entendeu? Santo pode ser meu sobrenome. Ah, é? Então... Infelizmente, nós somos falhos, né? Somos totalmente dependentes de Deus. Agora, o que ela disse aqui, realmente, o salmista estava preocupado justamente com o caráter de Deus, como ele poderia resolver isso. Eu digo que ele poderia resolver isso como um ser humano, né? Ele precisaria do quê? Da ajuda do próprio Deus. E uma coisa interessante, né, Joaquim? E eu não sei, me contaram uma vez que quando antigamente eram os deuses que venciam a guerra, não eram os exércitos. Então, ou seja, por Israel ter sido vencido, mostrava que o Deus de Israel era menor que o Deus do exército vencedor. Era isso mesmo? O que você acha? O que a gente vê na Bíblia, né? Toda vez que o povo de Israel entrava numa luta e venciam, era pelo poder de Deus. De Deus. As nações viam que Deus estava com ele. E eles temiam por isso. Né? Então, eles falaram, realmente... muitas guerras naquela época eram totalmente desproporcional na questão do povo de Israel em relação às outras, com relação das outras nações que tinham... Reunia 300 exércitos, né? Tinham muitos carros, muitas armas. Eles não tinham praticamente nada, mas eles tinham o essencial. Que é o Deus Todo-Poderoso. Que é o Deus, né? Todo-Poderoso. Que é o Deus então, que pode... Muitas vezes, quando eles perdiam alguma batalha, sempre havia a oportunidade das outras nações dizer, mas cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Então, é com isso que o salmista aqui se preocupou, com o caráter de Deus. Isso, já que aproxima do microfone aí, porque o negócio aqui é feio. Né? Senão, olha lá, ele já está de aí nós dois aqui. Já me deu uma olhadinha de rabo de olho assim, né? É. Então, ou seja, o caráter de Deus realmente, cada vez que o povo era derrotado, estava em voga, né? Estava em jogo. Então, ou seja, a lição de domingo mostra que a preocupação minha também e de cada um de nós tem que ser como cristãos, como nós estamos representando Deus na Terra, né? Porque a gente sabe, Jefferson, que o pecado, ele corrompe os relacionamentos, né? A gente sabe que corrompe. Então, o pecado vem, corrompe os relacionamentos, atrapalha... Nós vamos ver mais para frente aqui, né? Sim. Como que o pecado, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? Então, se você não se relaciona com Deus, você não tem como se relacionar com outros. Então, a grande preocupação do salmista era o quê? Levar em voga, colocar em consideração o Deus ao qual ele servia. Poxa, e agora? O que eles vão falar do meu Deus? Né? A qualidade do meu Deus está em voga aqui, está em jogo. E a gente sabe que, quando o pecado vem, ele vem para manchar, para sujar, para corromper. E ele trouxe essa dificuldade para eles. Mas... o que o salmista fez? Se manteve firme. E nós, nas nossas atitudes, Jefferson, no trabalho, em casa, com os vizinhos, a gente tem que ter uma postura, né? de que o pecado não mancha nosso relacionamento com Deus, com o próximo. Nós temos que ser igual o pai quando fala com os meninos lá no serviço. ET. Às vezes, algumas coisas que a gente coloca e fica mesmo, as pessoas ficam assim, ó. Mas, gente, não estou acreditando. Você está nesse mundo, Nívia? Você vive aonde? Né? Mas esse é o plano de Deus. A gente andar na contramão do mundo. Muitas pessoas se entregam a Jesus, vêm para a igreja por um exemplo seu. Sim. Por você ser um que anda na contramão do mundo. Ou não vem porque você é um mau exemplo. E o salmista, né, eu acho interessante, até nessa oração aqui, que ele deixa bem em evidência
Que o motivo de estarem lá não era culpa de quem? De Deus, né? Mas do pecado da nação. Agora, por que o salmista aqui então se preocupou com o caráter de Deus? Como ele poderia mostrar o caráter de Deus? Através da sua Vida, né? vida. Através da sua vida. Agora, lá e hoje, eu só vou também poder mostrar o caráter de Deus através da minha vida. Porque pelo seu intermédio, pelo meu intermédio, pelo intermédio da Nívia, é que Deus vai mostrar, revelar o seu caráter. Então, Joaquim, ou seja, todo o meu cuidado tem que ser para ser um testemunho vivo, calado, é isso? Isso. E quando abrir a boca, as minhas palavras confirmem o que aquilo que eu calado faça, é isso? Alguém uma vez falou para mim assim, você só abre a boca quando você tiver certeza. E você está seguindo isso? Então, não, é isso que eu quero dizer. Então, quando eu abrir a minha boca, eu tenho certeza de que eu vou honrar e glorificar o nome de Deus. Amém, Joaquim. Eu vou falar para ti assim, ó, eu estou tendo algumas experiências com a leitura do Espírito de Profecia. Então, eu até vou fazer um merchan. Posso fazer um merchan aqui? Pode. Eu tenho um livro aqui na minha mão, fantástico. Ele tem várias capas, certo? Esse livro aqui deve ser a terceira vez que eu estou lendo, mas dessa vez estou querendo ler mais caprichado. E eu estou já no capítulo 9. Vou falar para vocês assim, quanta coisa aprendendo aqui da misericórdia. Aí, Joaquim, você que é uma pessoa de mais estrada, o Joaquim, para vocês que não sabem, é um dos a família dele são os fundadores da igreja de Varginha. Então, ou seja, você é alguém que pode, com conhecimento de causa, dizer o como a questão do testemunho pode fazer diferença numa comunidade como Varginha, né? O que você tem de boas coisas para dizer para nós aqui? Olha, a gente trazendo para o lado espiritual, aí você diz que somos um dos fundadores, temos muitos anos de igreja, mas para Deus é o seguinte, se você tiver 2 meses de igreja, 1 mês de igreja, mas se você se dispor a fazer, né? A fazer, Deus vai te usar da mesma maneira. Porque Deus não faz assim exceção de pessoas. E nem de tempo. Nem de tempo. Porque se você for analisar, hoje você vê, às vezes, pessoas na igreja, anos na igreja, e muitas vezes não tem a espiritualidade de pessoas que estão assim, há menos tempo na igreja. Porque eu acho que o interesse pelas coisas de Deus é que vai levar você a se expandir para que as outras pessoas possam realmente conhecer a sua igreja, o seu evangelho, a mensagem que você prega. E sabe, Joaquim, tem uma parábola, né? A parábola do patrão que procura as pessoas. Lembra? Vai cedo buscar alguém para trabalhar na fazenda dele, vai de meio-dia, vai de tarde, né? Depois, quando distribui o salário, dá equivalente a todos, né? É o que você falou, não importa o tempo de igreja, importa o trabalho feito na graça de Cristo, né? É certo que você, com determinado tempo na igreja, você já viu muita coisa, né? Que é o teu caso. Já aprendeu muita coisa. Às vezes você tem algumas decepções, que isso faz parte, né? E muitas alegrias, né? E muitas alegrias. Você vai ter mais alegrias do que decepções. Né? Sim. Então, Deus mostra para a gente o seguinte, a minha casa, onde vocês reúnem, é um hospital, onde você vai se curar espiritualmente. Amém. Né? E é Deus o grande médico, né? É o que o salmista está dizendo, Senhor, por favor, dê um jeito aí. No grande conflito 412, diz assim, Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou alguém de sua graça, nem houve qualquer deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. Interessante, né? Pecado intruso. Então, o pecado que fez o salmista hoje
Que a lição está falando na parte de domingo. Estar lá, prisioneiro, terra distante, longe da pátria, é o mesmo pecado que poderá fazer eu e você ficar longe da grande pátria que nós estamos esperando, que é o céu. Olha o cuidado que a gente tem que ter com esse intruso. À beira da morte, parte de segunda-feira, diz assim, o Salmo 102, de 1 a 3, achei muito interessante. Então, eu peguei alguns salmos aqui para a gente ir conversando. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida e as aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem nos defendesse. Olha que experiência triste. Nívia, quando você vê uma experiência dessa, o que você grita? Socorro? Nossa, mãe. Aqui, né, ele estava se sentindo só, abandonado. Olha só, estava sentindo o abandono, a ausência de Deus na vida dele, que é o que ele diz aqui no Salmo. Sim. Né? Eu me lembrei, Jefferson, o dia que eu estava estudando para a gente poder vir aqui, o ano passado, uma hora dessa, nós estávamos passando uma situação muito difícil. A minha sogra estava internada na UTI. Lembro. Muito ruim, sofrendo muito. E eu lembro que nos nossos cultos em casa, terça-feira faz 1 ano que ela se foi. Ela morreu no dia 30 de janeiro. E eu me lembro que eu com o Milton conversando, e o Milton falou assim, Nive, a situação que a mãe está, mas mesmo assim eu tenho certeza que Deus está com ela, que Deus está com a gente, que na hora dele ele vai fazer o que for. A gente não entendeu, Jefferson. A gente vai entender ainda, Deus vai explicar. Mas a gente não entendeu o que ela ficou. Ela ficou quase 30 dias no hospital. 18 deles na UTI. Então, a gente não entende o que aconteceu. A gente questionou, depois a gente ficou assim, mas a gente entendeu que Deus estava ali em todos os momentos. Mesmo a gente não ouvindo, às vezes algumas situações a gente não entendia, né? Mas a gente sabia que Deus estava cuidando de tudo. Então, eu costumo dizer que bom que tudo passa. Já vai fazer 1 ano, e eu me lembro direitinho qual eram os nossos sentimentos há 1 ano atrás. E a gente sabe que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Então, às vezes, a gente não ouve. E eu costumo dizer também que, às vezes, o barulho dentro da gente é tão grande que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E é verdade. E a gente acha que estamos abandonados. Né? E Deus está ali gritando, filho, eu estou aqui, mas a gente não ouve, né? Uhum. Ô, Joaquim, você já passou por uma situação assim difícil desse jeito, com saúde, com alguma coisa? Olha, rapaz, eu de saúde eu até que eu não posso... Você acabou com firme mesmo, né? Agora, madeira dura. Agora que eu fiquei mais novo, aí começa a aparecer alguma coisa, né? Começa a aparecer umas coisinhas que você... Né? Mas a experiência que eu trago, né, no caso aqui, o meu pai, por exemplo. Nós éramos amigos, né? A gente conversava muito o tempo todo e tal, e eu estava todo dia lá com ele, né? E por acaso um dia, o dia da morte dele, eu não estava. Aí alguém me encontrou na rua, você ficou sabendo do seu pai? Eu falei, não, teu pai morreu. Assim. Nu. Mas eu fiquei assim, eu não acreditei. Falei, você sabe quem que é meu pai? Sei, ué. Tudo bem. Infelizmente aconteceu. Agora, trazendo para cá, a gente fez o velório, enterrou e tal, e quando eu chegava lá, eu ia lá, principalmente quando eu chegava na oficina, eu sentia aquela ausência. Sabe? Aquela ausência, assim, aquilo abafa o coração da gente. Né? Então, parece que você perdeu uma parte de você. O mesmo aconteceu com a minha mãe. Às vezes eu chego lá, vou lá no quarto dela, olho a cama onde ela ficava, tal, às vezes eu assento, fico lembrando, mas ela não está. É a ausência, né? E a ausência dói, não dói? A ausência dói. Joaquim, o que nos ajuda no caso de ausência? Esse tipo de dor?
essa dor que também é o salmista, só que o salmista, ele estava vendo que ele ia, né? E nós perdemos. Qual é a única saída, Joaquim? Eu acho que a ausência de Deus, a gente fala pai, mãe, filho, mas a ausência de Deus É maior que tudo, né? é maior que tudo. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, as outras ausências, Deus São supridas, né? Deus te dá condições de você ir suprindo de uma maneira extraordinária. Porque Deus, você tem que chegar do outro lado, mas tem que ir muitas montanhas para que você possa. Então você não tem condições de ultrapassá-las. Aí o que Deus faz? Deus cria caminho entre elas para que você possa passar. Mas se você tem a ausência de Deus na sua vida, aí fica difícil. E o mais interessante, né, que a lição ela deixa assim em evidência que muitas vezes Deus vai permitir. Porque às vezes a gente fica pensando, Joaquim, porque a gente está acostumado nessa nova teologia que se Tudo prega é um final por aí. feliz, né? E às vezes não é. E assim, e que o crente mesmo, que dá dinheiro para a igreja, que dá tudo, não sofre. E o salmista, o livro de Salmo, vem dizendo totalmente ao contrário. A diferença é que ele sofre, mas como o Joaquim falou, e você mesmo falou, mas o Joaquim ressaltou com uma história pessoal dele, é que o crente sofre. Mas qual é a diferença? Não sofre sozinho. E a lição trouxe não digo um agravante, né, mas acrescentou. É necessário, Jefferson. É necessário. Faz parte. Faz. A gente precisa. Faz Senão, parte da caminhada ao céu. Senão a gente não aprende, né? Por isso que ele permite, que a gente precisa, né? Igual o Paulo, eu gosto muito de Paulo, né? Olha o que aconteceu com Paulo. Teve que ficar cego 3 dias lá, por quê? Eu li um teólogo falando sobre ele, e ele mesmo fala, o apóstolo Paulo fala que ele precisou daquela aprovação na vida dele. Precisava passar por aquilo. Então, Deus permite em muitas situações porque a gente precisa. Faz parte do nosso crescimento. Eu vou até falar assim, eu vou dizer porque assim, o Joaquim, eu também sou velho, Joaquim. Tá? Já cheguei nos 40. Então, assim, a gente vê quantas histórias de pessoas que a gente cruza na vida que fala, olha, se não fosse isso acontecer, eu não tinha acordado para a vida. Isso é para religião, para negócio, para tudo, né? Se não fosse esse percalço, essa queda, esse tombo, hoje talvez eu estaria num rumo totalmente diferente do que estou. Então, ou seja, alguns tombos, Deus às vezes vai botar o pé bem na frente do seu passo. Não vai pensar que Deus é só o diabo que manda coisa, não. O diabo ele faz para te prejudicar. Deus para te salvar. Então, algumas vezes, algumas rasteiras, algumas coisas, é Deus falando, filho, dá uma paradinha, né? A lição falou que faz parte da soberania de Deus. Amém. E da sabedoria de Deus. Essas palavras difíceis eu não sei falar, mas ficou bonito, obrigado. Ele falou, o salmista falou, que faz parte tanto a libertação quanto o deixar você passar. Faz parte da soberania de Deus. E eu vou dizer aqui, fantástico. Eu estou falando com um pai de experiência aí, de mais anos que eu, né? Também um filho de experiência. E isso, queira ou não queira, né? A gente vê com os filhos da gente e vê com a gente mesmo, né? Como a vida nos ensinou muito para sermos os pais que somos hoje, melhor idade que somos hoje, né, Joaquim? Como a vida ajudou, né? Como os tombos. Hoje, de manhã, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá no trabalho, conversando, bate-papo, questão de filhos hoje, pai, mãe. Então, você vê hoje os pais e as mães não se preocupam com a educação espiritual dos filhos. Então, eu falei para eles, olha, o que você não ensinar para o seu filho do que é direito, ele vai aprender lá fora. E ele vai aprender errado. E depois você vai chorar. Aí já é tarde, né? Aí você vai chorar. Algumas vezes dá para se voltar, a maioria das vezes não. Olha aqui, Nívia Joaquim, que coisa linda está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 12, página 13. A 13 é só o iniciozinho. Diz assim, ó. A palavra do Salvador contém também uma mensagem de conforto para os que sofrem aflição ou privação. Nossas tristezas não brotam da terra. Se recebida com fé,
provação, privação e aflição. Se recebida com fé, a aprovação que parece tão amarga e difícil de suportar, se provará uma bênção. E ela termina assim, ó: a provação da vida, as provações da vida são obreiras de Deus para remover do nosso caráter as impurezas e as arestas. É o purificar do ouro? Uhum. O ouro tem que ir para o calor bem quente para sair de lá puro. Agora, Joaquim, me ajuda aí. A parte de terça-feira começa com uma pergunta: onde está Deus? E agora? Onde está Deus, Joaquim? Longe? Lá no céu, muito longe? Não. Examina-se a si mesmo. E você vai ver onde está Deus. A lição coloca mais ou menos assim, né? O salmista, quando ele fala aqui, ele começou a se examinar a si mesmo. Então, como que você vai saber onde está Deus? Nós estivemos conversando que muitas vezes nós oramos a Deus, oramos a Deus, oramos a Deus, mas Deus não me ouve. O que está acontecendo? Deus não me ouve. Nós oramos a Deus, mas não ouvimos a Deus. Como não ouvimos a Deus? Nós só vamos ouvir a Deus quando nós folhearmos a sua palavra. É a única maneira que Deus tem de falar comigo, através da sua palavra. Então, não adianta eu orar, se eu não vou buscar a resposta de Deus aqui na palavra. Aí vai estar longe da resposta, Ué. né? Então, aí você fala assim, mas muitas vezes as pessoas falam assim, mas você fala que esse teu Deus te ajuda, que esse teu Deus é isso, que esse teu Deus te ajuda, onde está ele? Uma coisa interessante, a Vina está distribuindo uns folhetos, aí eu entrei numa varanda assim, com os folhetos na mão, e eu não percebi, quando eu entrei, que eu cheguei na porta, tinha um cachorrão, parecia um bezerro, um cachorro grande. Quando eu cheguei, ele levantou. Ele levantou e veio para o meu lado, olhando para o meu lado, tadinho, fazendo aqui, com a boca assim. Aí eu vim voltando devagarinho, fechei o portão, o cachorro voltou e deitou onde estava. Aí tinha um vizinho de lado, falou, você não acredita em Deus? Eu falei, em Deus eu acredito, mas no cachorro não. No cachorro não dá não, Joaquim? Não, no cachorro não. Então, o que acontece muitas vezes, né? Para que eu possa falar para você onde está Deus, ele tem que estar comigo. Senão? Você não tem como mostrar onde está Deus. Posso, rapidinho? Pode, aqui é nossa. Um cristão num navio, e o capitão era um cara totalmente incrédulo, blasfêmico. Aí ele falou assim, olha, rapaz, você fica esse negócio de Deus aí, Deus, eu já rodei os 7 mares, nunca achei Deus. Já usei os binóculos mais possantes, sofisticados, nunca vi Deus. Aí o cristão parou, olhou, falou para ele assim, só verão a Deus os limpos de coração. Acabou. Aquele capitão abaixou a cabeça e saiu quieto, porque não tinha... Um coração limpo, né? Não tinha resposta. Só verão a Deus os limpos de coração. Se eu não tiver Deus no coração, eu não tenho como falar para as pessoas onde está Deus. Bacana, Joaquim, muito obrigado. Eu falei para ele, pode contar a história, isso aqui é cheio de história, coisa linda para nós. Muita ilustração. Nívia, o salmista não viu Deus. Mas eu acho assim, esses salmos que a gente usou aqui na lição, que o autor usou, ele não estava enxergando Deus, mas por causa disso, ele desistiu de correr atrás de Deus? Não, o Salmo diz que ele gritava, né? Clamava por Deus.
Ele sabia que Deus estava em algum lugar. E trazendo para a nossa vida, Jefferson, Deus não se afastou do salmista. Deus não se afasta da gente. Somos nós que vamos nos afastando de Deus. Então, a gente não consegue, né, muitas das vezes, voltar, não consegue ouvir o que Deus está dizendo, mas nem por isso ele desistiu. A lição diz que de jeito nenhum. Aí eu queria ler só um pedacinho. Não, lê tudo. Olha o que fala aqui. Ó. O silêncio divino faz, né, com que o salmista se examine e busque a Deus, mas com confissão e humildades petições. Amém, era tudo, né? Era tudo que Deus queria. Não adianta, igual uma vez um pastor falou assim, a gente ora e fala, Senhor, obrigado pelo meu dia, por tudo que a gente passou, perdoa meus pecados, amém. Não. Deus quer ouvir o seu dia. Mas Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Deus quer ouvir as suas petições. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, porque hoje eu falei mal do Jefferson, porque hoje eu tive inveja do Jefferson. Né? Então, Deus quer ouvir as nossas petições. Então, às vezes, a gente acha que está no caminho certo, mas a gente está indo para longe de Jesus. E quanto mais longe de Jesus você fica, menos a sua voz você consegue ouvir. Mas o salmista gritou. Ele queria, porque ele sabia que Deus estava ali. E é tão chique, né? Quando você lê assim, né? Como a corça está sedenta, eu também te busco. É lindo isso, né? Uhum. Sentir sede de Deus, imagina? Eu grifei aqui. Vai lá. Fala assim, a ausência divina é sentida como sede intensa em uma terra seca. Esse era o sentimento dele, hein? Olha aí. Eu vou falar para vocês, eu tive o privilégio de ir no deserto, ali do Mar Morto, outros desertos ali da Bíblia, é quente e seco. Árido, não tem nada. Então, ou seja, para o salmista e para a lição, ela comparar a sede que eles tinham como aquela sede dos transeuntes de deserto, é uma coisa apavorante. Porque na região deles ali é muito seco, né? É muita seca, é muito deserto ali. Então, por isso que às vezes eles usavam essas expressões, né? Para eles entendiam, né? Eles entendiam. Bem lembrado, Joaquim. Agora, a menção do deserto destaca a sensação de isolamento em relação a Deus. Então, às vezes o cara fala, Joaquim, mas e quando a gente está com Deus, está íntegro com Deus, está ali, e Deus, parece que Deus não ouve. Deus não permaneceria no silêncio para sempre. Ele não vai permanecer. Isso é importante, né? Não. Se Deus está em silêncio, você sente que você está com Ele, se Ele está em silêncio é porque há essa necessidade, Ele sabe o que Ele está fazendo. O tempo de Deus é dele, né? Espere nele, aguarde. O choro... Que Ele vai te atender. O choro pode durar uma noite, né? Toda. Mas pela manhã vem a alegria. Isso o salmista ele deixa muito claro, né? Como o Deus presente, o Deus que vai vir sempre ao meu socorro, Ele está ali. Pode demorar, mas vem. O importante é que vem. Veja só, na parte de quarta-feira, tem uma pergunta que eu achei legal. Assim, essa lição, eu falei uns dias atrás, que eu fiquei muito curioso quando estava na lição, que eu falei assim, isso não é lição escrita por homem, eu não tinha lido o autor da lição. Eu chamei Mike, quem é o autor da lição? Eu falei, Jefferson, eu não sei. Eu pensei que você tinha lido. Não, isso não é homem não, Mike. Eu falei, por quê? A forma da escrita. A forma da escrita da lição e os textos usados na lição, elas são muito assim, profundas, de emoção, para um homem. Eu acho que o homem, nós temos uma forma diferente. Quando eu fui ver, e essa pergunta eu achei tão legal na parte de quarta-feira, falhou a sua promessa para sempre? A forma com que a autora começa a lição, depois de um Deus que parece ausente, e eu à beira da morte, esquecido, nós que aguardamos a volta de Jesus, Joaquim, nós temos uma promessa fantástica, e a pergunta ela vem já para mim e para você, quando eu e você estamos em dores, como o salmista estava, para vocês dois, falhou a promessa de Deus para sempre? Não, não falhou. Por quê? Porque quando nós olhamos lá no passado, nós vemos que é o mesmo Deus hoje. E você não vai achar, se você vir de Gênesis, Apocalipse, você não vai achar uma
promessa que Deus fez e que ele não tenha Cumprido. Então eu posso ficar certo que Deus não vai mudar, não vai deixar de cumprir. Posso? Pode, com certeza. Deus não muda de jeito nenhum, né? A espera em Deus com fé, sabendo que ele é o mesmo Deus do passado, do Éden, de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Amém. mesmo Deus. E Deus nunca falhou com eles. Deus nunca deixou, né, de fazer aquilo que ele prometeu. Muitas vezes, mesmo em desobediência, a misericórdia de Deus ainda... Vem cá, filho. Quando Adão errou, quando Adão pecou, né, a Bíblia fala que todos os dias à tarde, no viração do dia, Deus ia estar com Adão Estava ali e presente, Eva. né? E ali eles conversavam, né? Eu imagino, a Bíblia não fala ali quanto tempo, né? Mas eles conversavam. E um determinado dia, Adão, quando viu Deus, ouviu o barulho de Deus chegar, ele se escondeu. Adão, onde está? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Adão, onde está? Isso aí tem uma profundidade, uma coisa extraordinária. Deus sabia que Adão agora não estava em condições de falar alguma coisa. Então Deus o chamou, falou: Adão, onde você está? Vem aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? A mulher que o Senhor me deu, a cobra, a serpente, certo? Mas Deus, ele não falhou com Adão e com Eva. Ele cumpriu aquela promessa, diz que ele enviaria o quê? O Consolador, enviaria o Salvador. E se Deus não chamasse Adão ali, colocasse a mão nele, pegasse no colo... O que seria deles, né? Então, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Ele nunca falhou com nada. É por isso que nós podemos confiar, vamos dizer assim, de olhos fechados. Você nunca vai se decepcionar com Deus. Amém, Joaquim. Porque Ele nunca vai falhar com você, comigo e com ninguém. Somos testemunhas vivas disso, né, Joaquim? Somos. Se você for testemunhar aqui, você vai ficar a noite inteira falando de que Deus nunca falhou com você. Eu, ela, o Kevin, todos nós temos essa certeza. Agora, a falha geralmente sempre está na nós. Gente, né? Em nós. Deus está aqui, ó. Nós estamos junto com Ele aqui, mas muitas vezes nós começamos o quê? A nos afastar de Deus. Aí, ó Senhor, mas o Senhor não me ouviu, o Senhor não está me atendendo, o Senhor não está... Deus não falha. É eu que estou sempre procurando a sair da presença de Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, vêm os problemas e as dificuldades. E se você não voltar correndo, não resolve. Está lascada. Não resolve. Nívia, o que você tem mais para colocar para a gente aí? Igual o salmista, né, que fala, eu não vou falar essa palavra que, né, é ramar, né? Eu acho. Vai lá com o teu hebraico. É no hebraico, né? Vai lá com o teu hebraico. Quer dizer o quê? Gemer. Então, isso era o quê? O autor da lição trouxe o seguinte, que todo o ser do salmista estava agitado, igual o mar, igual as águas do mar. Eu gosto muito de ver uns videozinhos que eles colocam sobre o Mar do Norte. O Mar do Norte é o mar mais perigoso do mundo. Hein? Aí eles colocam, como que eles colocam os navios dentro, são só navios grandes, aquele pessoal que trabalha em plataforma. Sim. Então, eles chamam o Mar do Norte, o mar mais perigoso do mundo. Então, as ondas são gigantescas, eles engolem aquelas embarcações enormes, aquelas plataformas gigantescas, as ondas entram e inundam tudo lá dentro. Então, eu fiquei imaginando, assim estava o coração do salmista, né? Ele estava angustiado, ele estava sofrendo, né? Passando noite sem dormir. O que eu achei interessante, Jefferson, é que Deus usou a noite para deixar ele acordado à noite para ele pensar, para ele raciocinar. É igual a gente. Deus, às vezes, permite que você perca o sono, porque é de madrugada, não sei alguns professores, mas é de madrugada que as ideias vêm, que a gente elabora prova, que eu elaboro prova, que eu tenho alguns pensamentos, que eu tenho algum raciocínio do que aconteceu de dia, que eu vou pensar, nossa, amanhã eu vou resolver assim.
Às vezes é de madrugada. Então, o Senhor usa os meios dele para mostrar que ele está ali. Por mais turbulento, por mais agitado que esteja o seu mar, Deus está ali com você. Está conduzindo tudo da melhor maneira possível. E me conta uma coisa. A promessa de Deus nesse momento do mar agitado faz diferença? Muita, total. Sem a promessa de Deus, Jefferson, eu acho que a gente não passa pela batalha. O mar não vai se acalmar. De maneira alguma. Olha a importância que eu e você temos de ir à Bíblia. O Joaquim já chamou a atenção nossa já antes. Não adianta buscar a Deus no lugar onde você não vai encontrá-lo. Ele está sempre do seu lado. Mas para você perceber e ouvir a voz dele, você tem que ir na palavra dele para ver o que ele diz. Então, quer dizer, as promessas de Deus é tudo para a gente, né? Na parte de quinta-feira, já finalizando a nossa lição, aqui eu quero ler um salmo. Eu achei esse salmo muito, muito legal. Para que os justos não sejam tentados. Joaquim, olha só o que fala aqui. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Aqui está dizendo o seguinte, é do meu jeito, tá? Depois vocês me corrigem aí. Está dizendo que Deus faz com que o cetro seja o reinado, o poder dos ímpios não seja para sempre eterno. Por quê? Senão o justo, ao ver tanta prosperidade do ímpio, vai ficar tentado. Se Deus abençoa lá, eu também vou agir desse jeito. É mais ou menos isso que o verso quis dizer? É isso mesmo. Ah, é? E a gente faz isso, né, Jefferson? Ah, faz? Eu não. Kevin também não, né, Kevin? Não, Kevin é o mais sério daqui. A gente faz, né? A gente costuma... Eu lembro quando eu era adolescente, o pai está aqui que ele vai lembrar. Teve uma situação que eu falei, nossa, pai, mas é só os feios, pai, mas é só ruim. Ele falou para mim, falou assim, minha filha, ouve o que você está dizendo. Ele falou para mim, ouve o que você está dizendo. Ele falou, Nívia, não adianta a gente olhar as coisas dos outros. Não adianta. Você tem as suas coisas e os outros têm as coisas deles. Ele disse assim, e a Bíblia diz. Aí a gente fala, nossa, né? Mas aquele fulano fez tanta coisa ruim, tanta coisa, olha como é que ele é. Ele tem isso, ele tem aquilo, a casa dele é assim, ele tem um carro, ele tem... Então, esse salmo é para mim. Para mim. Até para nós tudo, então. Não é? Menos o Joaquim, né? Então, porque a gente tem mania, o péssimo hábito de olhar os erros das pessoas e para justificar aquilo que a gente queria ter, aquilo que a gente queria ser. E não é assim, né, Jefferson? A gente viu qual que é o fim dos ímpios. Qual que é o fim dos ímpios? Se a gente cair nessa armadilha imposta por Satanás, vamos ter o mesmo fim. Né? Vamos ter o mesmo fim. Joaquim, pode falar. É interessante esse ponto, eu até anotei aqui que a lição tem. Ele fala assim, que Deus parecia não fazer nada. Né? Parece que Deus não faz nada. Às vezes o indivíduo, o teu vizinho chega ali, eu vou comprar aquele carro ali, eu vou comprar, dá aqui que eu te compro. E às vezes você está ali trabalhando e lutando, rapaz, e você não vai, né? Não vai. Não vai. O negócio não vira. Não vai. Não vira. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? Então, aqui fala que parece que Deus não está fazendo nada. Mas não desistir. Né? Não desiste. Porque qual vai ser o fim do ímpio? A morte, né? A morte. Eterna. Joaquim, o Salmo de Asaf foi um salmo que sempre me chamou a atenção. Eu até fiz uma vez um sermão sobre o Salmo de Asaf, eu não consegui, preguei ele, mas não completo, porque para mim um dos salmos mais curiosos que tem na Bíblia é a questão dos Salmos de Asaf. A forma que ele é escrita, todo salmo que ele é escrito, a gente sabe que é a posição do salmo, ponto contra ponto, mas o legal ali é que Asaf, ele começa a olhar, eu acho, assim, o coração dele dizer essa verdade, que a gente é orgulhoso, né? Falar, cara, eu fiquei olhando para eles, eu fiquei tão tentado a ser igual a eles. A prosperidade do ímpio. Alguns autores de comentários bíblicos dizem que Asaf, nesse momento, ele estava, aparentemente, o que deixa, ele estava passando por uma doença que poderia ser mortal. Então ele vê, ele lá, segue a Deus, escrevia músicas para Deus no templo, ensinava as pessoas no templo, ele passando por dificuldade,
Aí ele olhava, o outro lá enchendo a cara, fumando maconha, exemplo, né? Tudo de bom que ele queria, ele tinha. Agora tem algo que eu acho lindo de Asaf, que foi o ponto central da mensagem que eu fiz, foi o seguinte, ele diz assim, até que olhei para o santuário. Ou seja, todo momento que ele estava reclamando, ele estava de costa para o santuário. Olha que interessante isso. A lição fala que ele entra no santuário. E aí ele pôde ver. O fim deles, né? Ele pôde ver. A gente, nós como seres humanos, nós temos muitas vezes essa tendência, né? Mas tá louco, eu faço. A grama do vizinho é mais verde, né? Eu procuro, às vezes a gente vê, eu procuro fazer tudo certinho, ando em cima da linha e tal. Se o cara não está nem aí, como é que faz? Isso. Aí a Alessandra coloca uma coisa, muitos dizem assim, então por que eu não vou abraçar o mal? Então eu vou abraçar o mal. Vou lá, já está tudo bem. O mal está bom? O mal. Uma vez meu pai conversando com um médico, ele era legista, ele até faleceu. O papai sempre falava com ele, José, tal, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Aí eu acho que um dia ele acho que deve ter, não queria mais ouvir, né? Ele falou, ele falava grosso, Brian, o negócio é o seguinte, rapaz, quem já morreu, não voltou para falar como é que é lá. Então é o seguinte, então eu vou aproveitar aqui, porque às vezes eu não aproveito aqui, chega lá, eu não aproveito nada. Então, se eu aproveito aqui, se lá não tiver nada, eu já aproveitei aqui. Mas a ideia é de muitos. Aí o papai falou para ele assim, você já fez a sua escolha. Você fez a sua escolha. Ele falou, você é um homem estudado, você é inteligente. Então, você já fez a sua escolha. Então, as pessoas... muitas vezes que ele falou, não, tem que aproveitar o que está aqui. O que está aqui é para nós. Eu tenho um primo, ele falou assim, olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Criador do universo, a riqueza é dele. Ele tem que me dar, porque ele é meu pai, eu sou filho, ele tem que me dar. Essa é a ideia. Essa é a ideia dele. Mas não é a lógica bíblica, né? Não é lógica bíblica. Trazendo para o outro lado, nós tínhamos um irmão aqui, ele até não mora mais aqui. Trabalhava na roça. E seu dízimo, a sua oferta toda semana, porque quem trabalha na roça recebe por semana. Estava ali, seu dízimo, sua oferta estava ali. E o tesoureiro falou assim, Joaquim, eu estou falando aqui para você e tal, mas esse irmão, eu nunca vi tanta fidelidade assim. E o que ele tinha? Ele não tinha nada. Aparentemente nada, né? Não. Era um pobretão. Não tinha uma bicicleta para andar. Vinha para a igreja, ele vinha a pé. Ele vinha da roça a pé. Certo? Mas era um cara... Fiel, né? Fiel a Deus. Porque muitas vezes alguns irmãos pensam que, então, você é fiel a Deus, você dá o dízimo, dá mais 10%, mas dá 30%, e mais as suas ofertas e tal. Mas eles esperam o quê? Receber o quê? A bênção, né? As bênçãos. O que Asaf queria, Deus vai né? dar dobrado. Não é assim. Um dia alguém estava conversando, falou assim, rapaz, eu sou fiel a Deus e tal, e eu queria que Deus me desse um dinheirinho. Aí o rapaz falou assim, você tem problema de enfermidade na sua casa? Rapaz, você sabe que se você procurar um remédio lá em casa, você não acha? E foi falando para ele, foi cogitando, né? Aí ele viu que era rico demais. Isso é assim. Irmão, o senhor me perdoa e eu te agradeço pelo que você me falou. Então eu posso usar essa expressão dizendo, quando entrei no santuário. Uhum. Aí eu vi quem realmente era Deus e quem sou eu juntamente com Deus. E o fim de todos, né? A lição coloca aqui que uma expressão que eu nunca vi.
que Deus te dá a mão direita. Não é isso que fala, a mão direita? Aí eu vi lá que a mão direita, ela é mais forte, ela é mais hábil do que a esquerda. E ela vai te proporcionar aquilo que você está fazendo com firmeza. É mais ou menos assim. Então é essa mão que Deus estende para mim, para você e para todos nós. Olha que maravilha. Para Certo? ter certeza que vai ficar Firme. Você vai ficar seguro. Porque a hora que Deus bate a mão, que Ele segura, nada vai soltar. Olha que bonito. Então, se você não tem um carro, você não tem uma bicicleta, você não tem, mas se você tem Deus, você tem tudo. Yes! Você tem tudo. Tudo. É isso que a lição vem colocando. E é isso que Grande nós parte podemos da dizer de nós, né, Joaquim? Ué. Isso que nós podemos dizer de nós. Não temos quase nada, mas nós temos Temos nada. tudo que é Jesus. E eu não posso reclamar, não, porque eu tenho até mais do que eu mereço. E é verdade. Nós Mais do que eu todos, né? mereço. A misericórdia de Deus, o amor de Deus é uma coisa extraordinária. Às vezes eu fico em casa, geralmente às vezes você perde o sono, né? Eu fico pensando. Eu estou aqui em cima de um colchão, de uma cama, dentro de uma casa coberta, que me separa do frio, do calor. Já comeu? Já almocei, já jantei, já tomei o café. Agora eu estou descansando. Eu olho no quarto, meu filho está no quarto dele lá, por enquanto, né? Porque ele está querendo ir embora também. Certo? Então, eu penso, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Nívia, o que você tem nessa lição de quinta-feira que você quer deixar como recado para nós e para os nossos amigos? Então, o que eu achei mais bonito, né? O pai já até comentou, é que quando ele foi levado ao santuário, né? O que a lição trouxe? Que o santuário é o lugar do governo soberano de Deus. E foi lembrar de que hoje é apenas um pedaço desse mosaico. O fato do salmista ter sentido tudo que ele sentiu, né? Ele reconheceu naquele momento o amor, a misericórdia de Deus. Eu penso assim, é como se fosse um labirinto. Aí ele chegou no lugar certo, onde ele sabia onde entrar e sair. Então, agora ele sabe qual que é o lugar dele. Ele sabe aonde ele chegou, né? Então, ele sentiu que realmente o caminho dele, o lugar dele é ao lado de Deus. Amém. E essa eu acho que é o sentimento principal que a lição quer deixar para a gente, né? Mesmo que eu ande pelo vale Da sombra e da morte. Olha que lição maravilhosa. Eu já estou virando para você aqui, se deixar para nós, eu, Joaquim e a Nívia, nós vamos até amanhã. Né? Mas se nós chegar muito tarde, a gente é para em casa, né, Joaquim? Nós temos que dar um jeito de encerrar, né? Que lição boa, que lição maravilhosa. Olha que Deus fantástico que está dizendo para você, filho, está doendo? Calma. Filho, você está vendo as injustiças e parece que você é o injustiçado? Calma. Filho, estão fazendo coisa com você que você não merece? Calma. Às vezes o Deus vai colocar alguma coisinha para que desperte você. Mas no meio disso tudo, eu queria que você lembrasse desse texto que eu quero deixar para nós como meditação, que diz assim: reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve, haverá de ver Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo. E tudo o que restará a fazer será estender-lhe a sua fé simples e permitir-lhe que o guie. Amém. No meio da dificuldade, no meio dos problemas, a única coisa que me resta a mim e você é permanecer fiel a esse Deus maravilhoso que o salmista, no meio do problema, da dificuldade, no meio da angústia, da morte, do desespero, ele conseguiu enxergar. E o que o Salmo quer dizer para mim e para você é isso: Deus está no controle, Deus está vendo tudo e Deus jamais vai deixar você desamparado. Então, que você, sua família, seus amigos, seus vizinhos, onde você estiver, leve para eles, porque esse Deus maravilhoso vai usar você, a partir de agora, para ser uma bênção, um bálsamo na vida daqueles que choram do teu lado. Que Deus te abençoe. E quando você chorar também, coloque suas lágrimas no odre de Deus e Ele vai te consolar. Vamos orar? Querido Papai do céu,
Obrigado porque essa lição nos mostra que há um Deus que, mesmo às vezes, nós nos sentimos em terra estranha. E é todo dia isso, pelo pecado. Mesmo às vezes sofrendo, ó Deus, nós ainda podemos olhar através das nuvens negras um sol que há de clarear que é a presença de Cristo entre nós. Que os anjos de Jesus, que o Espírito Santo possam estar ao nosso lado. Amém. Que possamos a cada dia ter fé firme em Cristo. Amém. E que possamos também, ó Deus, colocar a nossa vida em dia para quando Jesus voltar, entrarmos no santuário como Asaf entrou, não no santuário da terra, mas no santuário celestial. É o que nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Nívia. Obrigado, Joaquim. Tá? Nós vamos chamar vocês mais vezes, tá bom? E você não pode fugir não, tá? E você que está aí, não esqueça, hein? Dá o seu like, comenta, compartilhe, manda um alôzinho para nós e continue firme, lembrando sempre, sempre, sempre que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até na próxima classe, na próxima escola sabatina. Que Deus te abençoe.